O capítulo começa com a crise no Japão, após o surgimento de um portal de Rank S. Todas as grandes guildas do país foram convocadas, e então apareceu o pessoal da guilda Draw Sword, Sugimoto Heiji, que antes era o vice-líder, agora é o mestre da guilda. Na última raid da ilha Jeju, eles haviam perdido Goto Ryuji. Goto era um pau-mandado de Matsumoto, presidente da associação, mas acabou morrendo ao tentar monopolizar os caçadores de Rank S. Com isso, a Draw Sword já era, comentaram os homens de terno. Minoru Hoshino comentou que antes eles se sentiam intimidados por Goto Ryuji, mas agora as coisas tinham mudado. Diz que os outros não passavam de oportunistas e que estavam comentando que a guilda Devil e Overlord iriam se fundir. Kanae Tawata diz que havia 4 caçadores de Rank S nessas guildas, o mesmo número que eles tinham. Heiji comentou que os caras achavam que após a fusão seriam a maior guilda do Japão, mas isso era engraçado, porque mesmo unidas elas ainda não seriam o bastante. Então o ministro questionou por que a associação dos caçadores não havia feito nada sobre o portal que estava lá fora. O que fariam e se ele explodisse? Matsumoto respondeu que os caçadores Rank S dificilmente conseguiam fechar portais do mesmo nível, a menos que chamassem um caçador de rank nacional. Um senhor alertou ao ministro para que não falasse desse jeito, já que todos os mestres das guildas estavam reunidos ali. E completou, se tivessem assistido a raid da ilha Jeju, todos já imaginariam o resultado. Um deles disse que ficar discutindo não levaria a lugar algum e perguntou por que não contratavam Thomas André. Outro respondeu que não tinha verba para isso. O número de mercenários estrangeiros tinha caído por causa do aumento repentino do número de portais, e vários países estavam entrando em contato com eles. Eles não sabiam quantos caçadores ao redor do mundo estariam dispostos a enfrentar um portal Rank S. Heiji então sugeriu alguém que talvez aceitasse, se o pagamento fosse bom: Yuri Orloff, o homem que criava barreiras. Eles estavam considerando contratá-lo. Enquanto isso, na Coreia, Jinyu estava animado por ter alcançado o nível 101. A partir daquele nível, ele poderia usar a chave do templo de Katenon. Suas habilidades também haviam melhorado. Ele estava ansioso para ver o que aconteceria ao atingir o nível 102. Ao sair do carro, se perguntou se Jinyu daria conta de tudo sozinho, mesmo sendo muito dedicado. Talvez fosse a hora de contratar mais alguém. Ao se virar, viu Haoin. Ela ficou envergonhada e fugiu, mas Jinyu foi até ela e perguntou por que sempre fugia quando o via e por que ela tinha ido ao escritório dele, deixando Haoin toda confusa. Após uma breve conversa, ela perguntou se ele estava ocupado. Em sua mente havia muitas perguntas que queria fazer, como a foto com a So-Yan e por que So-Yan foi aceita e ela não. Mas no fim não disse nada disso, apenas mencionou que tinha uma mensagem do caçador Bayang Gil, algo relacionado ao poder de Jinyu. Isso deixou Jinyu surpreso, então a convidou para entrar. Lá dentro, Haoin perguntou por Jinyu. Jinyu disse que ele estava em um portal e perguntou como Bayang conseguiu falar com ela. Ela contou que um certo dia ouviu a voz dele e ele avisou para que Jinyu tomasse cuidado com seu poder. Algo o tirou da escuridão eterna, mas não foi ele quem voltou. Ele estava consciente, vivendo como um escravo. O mais assustador era que ele estava feliz com isso. Haoin perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Bayang respondeu que aquele poder era imenso e aterrorizante, e que Jinyu precisava saber disso. Mas antes de terminar sua fala, foi interrompido. O verdadeiro exército de Jinyu era. Jinyu ficou pensativo com o que Haoin havia lhe contado. Se aquilo fosse verdade, e ele estava dentro de um portal sentado, enquanto suas sombras derrotavam os inimigos. Disse a si mesmo que precisava entender seus poderes. Isso era mais importante do que simplesmente se tornar mais forte. Jinyu perguntou se a irmã de Jinyu estava bem após o incidente na escola. Jinyu disse que ela precisava descansar por um bom tempo.
mas que havia deixado alguém de confiança com ela, então não havia com que se preocupar. Logo após, Jinho fechou os olhos e ativou uma habilidade sensorial. As sombras podiam compartilhar com ele o que estavam vendo. Viu Beru assistindo novela enquanto vigiava Jinha. Conferiu o que as outras sombras faziam. Sua mãe estava bem, seus amigos também. Até uma sombra estava com Rain. Ela estava tomando um banho. Isso deixou Jinyu extremamente constrangido. Em pensamento, disse que iria chamá-la para sair por causa disso. Jinyu então perguntou se ele tinha visto as notícias. Um portal de rank S havia se aberto em Shinjuku, no Japão, e faltavam apenas 3 dias para uma possível quebra. O Japão estava procurando caçadores em todo lugar e perguntou se ele não tinha recebido nenhuma ligação. Jinyo respondeu que sim, já haviam entrado em contato, mas ele tinha algo mais importante para fazer. Em pensamento, segurando a chave do templo de Katenon, disse que o sistema o estava chamando e se perguntou que tipo de resposta encontraria lá. Estava quase na hora, faltava apenas um dia. Enquanto isso, em outro lugar, Reiji foi até Yuri e o Yuri comentou que havia lido as informações enviadas pela guilda e sugeriu que começassem a evacuar as pessoas. Perguntou se era verdade que só havia 6 caçadores Rank S no Japão. Reiji confirmou, com tantos portais de Rank A surgindo, ao menos cada guilda deveria ter um caçador Rank S à disposição. Reiji explicou que a guilda deles havia mobilizado todos, exceto um de seus caçadores Rank S. E Yuri achou aquilo absurdo, como pretendiam proteger o país assim. Ainda assim fez uma proposta, 3,6 bilhões por ano, ou 10 milhões de dólares por dia. Se pagassem, ele manteria o portal bloqueado pelo tempo que quisessem.